Na capacitação tecnológica em suinocultura, vamos continuar abordando a inseminação artificial tradicional. Na aula de hoje, vamos falar de qualidade do sêmen e o manejo das fêmeas. Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar a respeito da inseminação artificial em suínos. Os principais objetivos dessa aula são discutir todos os fatores que estão relacionados ao sucesso do emprego dessa tecnologia na espécie suína. Então nós vamos discutir um pouco a respeito dos protocolos de inseminação e da técnica, da realização da técnica em si. Dentro dos fatores que interferem no sucesso da inseminação, além da qualidade do meu grupo de cobertura, eu tenho também o impacto da parte do macho. Então, todo o processo de manipulação de sêmen, o processo de produção das doses inseminantes, ele é fundamental para o sucesso do meu programa de inseminação artificial. As doses inseminantes, então, precisam ter qualidade e nós consideramos qualidade que elas tenham o número adequado de células para a técnica de inseminação que eu estiver utilizando, que elas tenham motilidade acima de 70%, menos de 20% de defeitos morfológicos e uma baixa contaminação bacteriana. Então, eu preciso trabalhar com qualidade de dose inseminante para que eu tenha também sucesso no meu programa de inseminação artificial. A qualidade da realização da técnica também é um ponto importantíssimo para que nós tenhamos bons resultados. Na técnica tradicional, então, nós temos a deposição do sêmen intracervical, simulando a monta natural, que acontece da mesma forma. Então, nós fazemos a deposição da nossa dose inseminante ainda dentro da cérvix da fêmea suína. Há uma diversidade muito grande de equipamentos para a realização da inseminação, então nós temos pipetas que têm a sua extremidade em espiral, nós temos pipetas que têm essa pequena esponja na sua ponteira e independentemente do tipo de catéter que eu utilizo, do tipo de pipeta que eu for utilizar, é fundamental que nós migremos definitivamente da técnica que utiliza pipetas retornáveis, então aquela pipeta de Melrose de borracha que é lavada, esterilizada e reutilizada. Nós precisamos migrar para o uso das pipetas descartáveis, os ganhos na reprodução são significativos. Importante que nós façamos isso com determinado cuidado, porque nós temos granjas que têm grandes estoques das pipetas de Melrose e nós não precisamos de uma hora para outra sugerir que elas sejam todas descartadas e o uso imediato de pipetas descartáveis. O que nós podemos fazer é não substituí-las. Então, ao longo do tempo, conforme as pipetas de Melrose vão perdendo a sua qualidade, nós vamos descartando e não repondo mais. Nós passamos a repor os nossos estoques sim com pipetas descartáveis. Então, de uma forma suave e gradativa, nós tiramos o uso da pipeta retornável e passamos para as pipetas descartáveis. Quando nós falamos a respeito das embalagens utilizadas para as doses inseminantes, nós também, de uma forma geral, não temos melhoria no desempenho reprodutivo ou nos resultados de cobertura se nós usamos garrafinhas, bisnagas ou blisters. O importante nesse quesito, então, da embalagem do sêmen é que nós consigamos realizar a técnica corretamente e trabalhar com uma dose de qualidade. Quando nós falamos da implementação da técnica na prática, nós precisamos de uma caixa térmica que possa abrigar as doses inseminantes que são retiradas da conservadora e levadas até o local da inseminação. Precisamos que nesse carrinho tenha um espaço para papel, toalha, tesoura e uma cesta de lixo para que a gente já possa colocar os plásticos e os papéis e o próprio papel toalha que nós vamos utilizar. Dessa forma fica muito organizado e nós conseguimos andar pelo galpão e pelos locais de cobertura com bastante tranquilidade e organização.
A técnica tradicional de inseminação, ela pode ser realizada então com uma pessoa atendendo uma fêmea ou pode ser utilizada com a técnica de autoinseminação, que é com o auxílio dessas bolsas que são colocadas sobre a região lombar da fêmea e onde a pipeta consegue ser afixada e dessa forma uma única pessoa consegue atender 3 ou 4 fêmeas ao mesmo tempo na inseminação. Nós utilizamos, então, nessa técnica tradicional, no Brasil, em geral, doses de 3 a 5 bilhões de espermatozoides em cada dose, num volume de 80 a 100 ml por dose inseminante e utilizamos, em média, 2 a 4 inseminações por fêmea por cio. É importantíssimo que isso seja considerado, especialmente o número de espermatozoides por dose inseminante. Quando nós trabalhamos na técnica tradicional, o limite mínimo de células por dose inseminante é 2 bilhões. Então, todo o processo de determinação da concentração do ejaculado na central de inseminação, o procedimento de diluição desse sêmen é fundamental para o sucesso da inseminação artificial na técnica tradicional. Quando nós baixamos o número de espermatozoides por dose, nós temos prejuízos no número de nascidos e na taxa de parição. Nesse gráfico, a gente consegue ver perfeitamente que quando nós passamos saímos do 2 para 1 bilhão de espermatozoides, nós temos uma queda significativa no número de nascidos e na taxa de parição. Então, eu não posso errar na concentração da minha dose, no número de espermatozoides por dose inseminante. Eu não posso errar na determinação da concentração na central de inseminação. Outro ponto importante quando nós discutimos inseminação artificial é o tempo do sêmen pós-coleta. Então, utilizar sêmen fresco, sêmen do dia, sempre elimina todos os riscos que o armazenamento pode oferecer. Então, quando nós inseminamos, nós utilizamos um sêmen não armazenado por um período maior que 24 horas, definitivamente há uma melhoria no desempenho reprodutivo quando comparado com o uso de sêmen armazenado. Então, esse trabalho é um trabalho de 1999, relativamente antigo, já com bastante tempo, mas nos mostra que mesmo utilizando doses com 24 horas pós-diluição e doses com 96 horas pós-diluição, há prejuízo na taxa de parição. Então, esse é um ponto importante. Sempre que for possível utilizar sêmen fresco ou sêmen com no máximo 48 horas, eu diminuo muito os riscos das lesões nas membranas dos espermatozoides ou de qualquer outro fator da multiplicação bacteriana ao longo do armazenamento. Então, isso é fundamental. Sempre que eu puder optar por uso de sêmen fresco, eu devo fazer isso dentro do sistema de produção. Sobre protocolo de inseminação, eu preciso lembrar que esse é um dos pontos cruciais para o sucesso do trabalho com inseminação artificial. Quando eu defino um protocolo de inseminação, ele está baseado na diferença de durabilidade de oócitos e espermatozoides dentro do trato reprodutivo da fêmea, e isso em relação ao momento da inseminação. Então, nós temos uma vida útil de um oócito de aproximadamente 6 a 8 horas, e nós temos uma vida útil de espermatozoide dentro do trato reprodutivo da fêmea de aproximadamente 24 horas. Essa durabilidade do espermatozoide, viabilidade dessa célula, depende da qualidade do procedimento a que ele foi submetido no laboratório de produção de doses, então na central de inseminação. Mas, a princípio, um espermatozoide que foi corretamente trabalhado desde a ejaculação até a elaboração das doses, ele tem essa durabilidade de 24 horas. Baseado nessa durabilidade diferente entre o ócito e o espermatozoide, nós precisamos então trabalhar com uma população de espermatozoides vivos e viáveis
já na junção útero-tubárica, próximo ao local da fecundação, no momento em que ocorrer a ovulação. Então, o protocolo de inseminação, ele é baseado e nós utilizamos as múltiplas inseminações baseado nessa durabilidade menor do ócito e maior do espermatozoide dentro do trato reprodutivo da fêmea. Nós temos fisiologicamente uma dificuldade grande de prever o momento da ovulação de forma prática nas fêmeas suínas. Através da ultrassonografia, você consegue, pelo crescimento folicular, aproximar o momento ou chegar muito perto do momento da inseminação, mas de uma forma tradicional, na granja, nós não conseguimos prever de forma prática, então, o momento da ovulação. Por causa disso, nós utilizamos múltiplas inseminações para que a gente sempre tenha uma população de espermatozoides viáveis no momento da ovulação. O ideal é que nós tenhamos, então, a ovulação ocorrendo entre 0 e 24 horas após a deposição dos espermatozoides no trato reprodutivo, e por causa disso nós podemos utilizar protocolos com 2 doses diárias ou 1 dose diária de inseminação por fêmea. No protocolo com 2 doses diárias, de uma forma geral, é importante que eu categorize as fêmeas. Então, eu vou utilizar fêmeas que são o nosso grupo de maior potencial reprodutivo. Classifico com as fêmeas que têm intervalo de esmamicil de 1 a 7 dias em bom estado corporal. Então, esse é o meu grupo com o maior potencial para desempenho reprodutivo máximo. E as demais fêmeas do meu grupo de cobertura eu vou categorizar, eu vou ser um pouco mais cuidadosa no protocolo. Então, falando de protocolo com 2 doses diárias para fêmeas com intervalo de esmamicil de 1 a 7 dias, eu recomendaria que a primeira dose de sêmen seja utilizada 12 horas após a entrada em cio, a segunda dose 24 horas, terceira dose 36 e em sistemas que utilizam quarta dose, que esta seja 60 horas após a entrada em cio. Nas fêmeas do meu grupo com risco para desempenho reprodutivo, então as fêmeas que já vêm em cio da maternidade, as fêmeas que têm intervalo de esmamicil prolongado, então com mais de 7 dias, e as fêmeas que são provenientes de retorno ao cio regular, irregular ou abortos, e as leitoas, eu coloco num protocolo um pouco mais conservador, com a primeira dose na hora 0, então no momento que ela for diagnosticada em cio, a segunda dose 12 horas após, a terceira 24 horas após e a quarta dose, se houver, 48 horas após. Pensando em protocolo de inseminação e utilizando a hora 0, a hora que a fêmea entra em cio, como base para esse protocolo, então eu devo considerar que o diagnóstico de cio tem que estar funcionando perfeitamente. Então, a base do meu protocolo de inseminação é sempre a hora 0. Então, eu preciso considerar que o diagnóstico de cio esteja perfeitamente sendo realizado para que a determinação da hora 0 seja muito ajustada, pois é baseado nela, então, que eu vou definir a sequência das inseminações. Quando eu uso protocolos de inseminação com 1 dose diária, então eu tenho o benefício de concentrar as atividades de diagnóstico do cio em um único turno. Em geral, eu defino na granja se eu vou fazer, mas o diagnóstico de cio normalmente é feito de manhã. E a inseminação também pode ser feita de manhã ou pode ser feita no início da tarde, de acordo com a melhor organização do fluxo das atividades. Então, em geral, utilizando protocolos com 2 doses diárias, eu faço 2 diagnósticos de cio por dia, e utilizando o protocolo com 1 dose diária, eu faço 1 diagnóstico de cio por dia. Nesse protocolo, muito mais do que no protocolo com 2 doses diárias, eu preciso que o diagnóstico de cio esteja extremamente ajustado.
Qual é a principal vantagem em se utilizar um protocolo com uma dose diária? Além de concentrar as atividades de diagnóstico do SIL em um momento só do dia e ganhar o tempo para as demais atividades, eu ainda tenho, de uma forma geral, a redução de quase uma dose inseminante por fêmea por ciclo em média. Então, na técnica com 2 doses diárias, eu tenho 3,2, 3,3 doses inseminantes por fêmea por ciclo. Quando eu passo a utilizar protocolos de 24 horas, então protocolo com uma dose diária de sêmen, eu tenho a economia de uma dose inseminante. Então eu vou trabalhar com aproximadamente 2,1, 2,2 doses de sêmen por dia.